Olá, pessoal, boa noite. Mais um Fala Carlão aqui na Web Direction Series, pilotada pelo nosso amigo estrategista Adriano Amorim. Adriano, você tá bom, querido? Tá bom, Carlão. Alegria ter você aqui hoje, dando mais esse dia de cobertura. Hoje foi um super dia debatendo um tema que era importante para todo mundo, essa combinação de custos, impostos e como é que nós vamos caminhar. Pois é, e para falar sobre isso, está aqui conosco hoje o especialista nesse assunto, o Nelson Beltrame. O Nelson Beltrame é engenheiro de produção, mas ele entende tudo mesmo, é de custo, ele sabe onde é que o calo aperta. Então, vamos ver se a gente aprende algum trem com ele lá, que esse negócio de custo, meus clientes começavam a falar, Carlão, custo é que nem bagaço, se espremer sai um carbinho ainda, assim, entendeu? Ô, Nelson, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Tudo em ordem contigo? Tudo bom, Carlão? Obrigado a você, obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. Escuta, vamos falar desse negócio de custo, preço. Eu já quero logo começar provocando. Quero saber o seguinte: custo tem a ver com preço e preço tem a ver com custo, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não necessariamente, Carlão. Custos e preços existem, podem ter uma intervenção, mas quanto mais diferenciado for o que você oferece ao mercado, menos o custo interferirá no preço. Quanto menos valor agregado você tiver para oferecer, seja produto, comércio ou serviço, mais o custo interferirá no seu preço. O mercado trabalha basicamente entre esses dois pilares e, com a oferta, tentamos balancear essa relação. Mas uma coisa, quer dizer, você ter também um valor é sempre importante, mas não significa que o cara que vende commodity, que vende um produto, vamos dizer assim, que é commodity, cuja guerra é por preço, não significa que ele está fadado ao fracasso. Não. O que tem a favor dele é o volume. Geralmente, as commodities são ligadas aos volumes. Existe uma pirâmide. Quanto mais valor você oferta, maior o preço fica, menos mercado você tem. Uhum. Isso quer dizer que, se nós analisarmos a pirâmide econômica do Brasil, nós temos uma população de muito baixo poder aquisitivo concentrada na parte de baixo. Uhum. E empresas que trabalham com esse mercado têm como a escala um grande diferencial. Isso quer dizer que você não está entregando um produto que não tenha qualidade, muito pelo contrário. O que você está trabalhando é o preço mais competitivo. E nesse sentido, muitas empresas elas têm vantagem no mercado exatamente por saber entender e conseguir entregar o que cabe no bolso dos consumidores. Vem cá, hoje a gente está acostumado a frequentar esses corredores aí de multinacionais e tal, e tem um negócio, né, que está na moda, e até o Adriano colocou o nome aqui do seu webinar hoje, que é o tal do pricing. O que vem a ser o pricing? Será que todo mundo sabe o que é pricing? Eu estou falando isso porque eu quero, vamos dizer, nivelar nossa conversa aqui. A gente tem gente aqui fazendeiro, a gente tem executivo de multinacional, a gente tem aqui gerente de revenda, balconista. Esse negócio de pôr preço na mercadoria, quer dizer, quanto custa essa caneca? Ou quanto custa o meu serviço? O que é mais difícil? Aonde você vê mais dificuldade? Que setor que você vê mais gente apanhando para poder precificar o seu produto ou o seu serviço? Vamos lá, Carlão. Pricing seria o conceito de precificação. Então, é uma atividade que envolve mais do que uma competência. Você tem que conhecer de custos, porque é a base mínima que você tem que ofertar para frente. Você tem que conhecer de mercado e de que forma você consegue penetrar nesse mercado e construir valor. E você tem que entender também de impostos. Então, pricing seria exatamente a construção, as funções de construção do preço, mas com uma visão multidisciplinar. É diferente de uma análise de custo, onde eu só estou olhando para dentro da organização, aferindo metricamente quanto custa
atender, transformar, servir ou algo parecido. Do outro lado, nós temos uma questão também a ser debatida. Uma conexão entre o mercado e o que você deseja depende da concorrência. Então, você tem que trazer também esse fator para dentro da análise. Mas, de uma forma direta, a função de pricing sim, é a construção do preço ou da estratégia a ser aplicada pelo mercado. Você falou um negócio aí que eu queria... É comum, até tem um ditado que diz que as duas únicas certezas que a gente tem é a morte e a outra são os impostos, né? Eu quero saber o seguinte: os impostos, eu tenho a impressão que eles são altos no mundo inteiro, e eu tenho a impressão também que todo governo, de qualquer matiz ideológico, aqui no hemisfério sul ou no hemisfério norte, eu acho que todo governo quer cobrar cada vez mais impostos e todo governo gostaria de não dar isenção nenhuma de impostos. Eu estou errado nessa minha avaliação, Nelson? Não no todo. Mas o que eu posso te afirmar é que existem governos que abrem mão de impostos para atrair novos contribuintes. São os chamados incentivos fiscais. Isso existe em níveis internacionais como nacionais. Então, existem países que oferecem uma base de imposto de renda, principalmente, reduzido. Nós podemos citar ali os paraísos fiscais, ou então países pequenos que vivem basicamente disso, com uma visão nacional ou internacional. E se nós olharmos para dentro do país, eu tenho estados que oferecem cargas de impostos menores, e dentro dos estados eu tenho municípios que cobram impostos menores. Só retornando um pouquinho à pergunta anterior, qual a atividade mais complexa para se fazer pricing? É de serviços. Tenho certeza. Porque o serviço é intangível. E isso quer dizer que exige que você tenha um modelo mais preciso. Eu quero que o Adriano ponha o pitaco dele nessa história de precificação, especialmente de precificação de serviço. O Adriano, que também, entre outras atividades, é consultor, é professor, eu queria que ele trouxesse a visão dele para esse ponto. E eu queria também colocar uma pimenta aí nessa história do governo, porque quando o governo fala de dar subsídio e para atrair, é uma tese minha também, eu sou inocente completamente nesse negócio. Eu acho muito difícil você desmamar depois o cidadão que recebe esse tipo de subsídio. É como se eu baixo demais o preço do meu produto para ganhar um determinado mercado, para voltar depois com o preço normal, acho bem complicado. Adriano, fala aí. Juntou um bolo aqui. Eu vou começar tentando crescer em cima do que você escreveu a partir da tese que o Nelson explicou. Essa história de price hoje ela é crítica. Ela é crítica porque estão acontecendo mudanças de comportamento, mudança de renda, diversas mudanças de competitividade. Então, eu preciso ter o pricing adequado para eu conseguir capturar o valor que vai existir disponível, que eu também não sei quanto é. Quando eu penso em pricing, a gente precisa pensar em duas coisas centrais aqui, principalmente para o nosso público do agronegócio. Uma frente importante é revisar seus custos, e aí o Nelson poderia, na sequência, explicar um pouquinho melhor sobre o que é orçamento base zero, porque a ideia não é você ficar pegando histórico de custos e cortar algumas linhas, e sim como eu vou operar diferente daqui para frente, qual é o padrão de custos mínimo que eu preciso para operar e entregar valor para o meu cliente. Essa é uma ponta. Na outra ponta, você tem que olhar muito bem o seu preço para os diversos potenciais compradores. Lembrando que a política de um preço único igual para todo mundo, ela não necessariamente ela é a política mais inteligente. Você tem que analisar se você não precisa de preços específicos por clientes e grupos de clientes e preços por canal. Então, essa é uma segunda coisa que ela é hiper importante de se pensar. Agora, indo na parte dos governos e juntando com o que o Nelson estava falando dos paraísos,
O oposto dos paraísos são os países que adoram tributar e descer-lhe uma boa taxa. E aí eu vou usar um pouco de números que o Nelson acabou de apresentar no webinar. A gente tem uma tendência de achar que o Brasil é o lugar com os maiores impostos do mundo. Mas, Nelson, salvo engano, você mencionou que o Brasil tem uma carga tributária total acumulada média, óbvia, com relação ao seu PIB, na ordem de 32%, 33%, não era isso? Exatamente. E aí? E a França? Vai lá. 46%. 46% na França. Nós não estamos colocando em julgamento aqui o que um governo entrega, o que o outro governo não entrega. O que nós estamos colocando em pauta é que a carga tributária média brasileira ela não é a maior carga do mundo. Isso não é verdade. E aí está colocando em pauta que pode piorar muito ainda. E aí eu queria entrar nesse ponto que o Carlão levantou. Definitivamente, se a gente entender que a carga tributária brasileira já não é suficiente para pagar nossas contas, com esse advento todo que nós estamos vivendo, eu não sei. Eu imagino que a gente, com o tempo, venha a ter novos padrões de carga tributária. E isso pode desagradar alguns setores. Eu quero saber o seguinte: o Brasil tem conserto? Qual que é a sua visão de futuro? Você que deve estar também na quarentena, então você já deve estar 40 dias só pensando e só maquinando aí. Eu quero saber o seguinte: a gente tem solução? Que futuro que você enxerga para o Brasil? Carlão, Adriano, o Brasil tem solução. Não somente tem solução, mas esse vai ser o maior país do mundo. Nós temos como base disso nossas fronteiras agrícolas e nós temos uma questão da população ao quais somos migrantes de raças diversas, de povos diversos, que faz com que haja um caldo cultural único. E o brasileiro, na sua essência, é de boa índole. Nós vamos, talvez, não ser a maior economia do mundo, mas nós vamos ser o coração do mundo. E nesse sentido, eu acredito muito no futuro. Isso vai demorar algum tempo, porque todo o processo de lapidação passa por um desbaste, você tirar da pedra bruta até chegar à pedra polida. Você lá vai com as suas ferramentas, lapidando até chegar na pedra polida. E eu acredito que nós estamos, após essa lapidação, uma joia, algo de um valor inestimável para o mundo. E nesse sentido, nós vamos sim ser um grande país. Já o somos. Muito bom. E aí, Adriano, você também concorda com ele ou não? Eu, absolutamente. Eu sou otimista. O meu ponto, eu vou deixar esse tom que o Nelson colocou com ele e vou, então, num outro ângulo. Nós precisamos ser um pouquinho mais pragmáticos, estruturados, analíticos e orientados à ação para sermos exatamente esse país. Nós estamos tendo uma chance única agora de repensar nossos negócios, de aprender com o mundo todo e de partir para um revigoramento. A gente não pode chegar daqui a 6 meses, olhar para trás e entender que nós não fizemos nada. Nós temos que olhar daqui a pouco, olhar para o que nós estamos vivendo agora, olhar para trás e dizermos: foi puxado, foi difícil, foi cansativo, mas eu aprendi muito, eu mudei minha empresa é melhor, minha empresa administra seus custos de maneira apropriada, minha empresa é orientada a mercado, eu tenho uma nova empresa. E com essa nova empresa eu consigo vencer a concorrência do mundo. E o somatório dessas todas as empresas revigoradas é o que vai, junto com a população brasileira, consolidar o nosso lugar de direito. Maravilha! Você já viu que o Fala Carlão é assim mesmo. A gente traz aqui toda noite pelo menos 2 figuras extraordinárias, o Adriano e o convidado da noite. Obrigado, viu, Nelson? Show de bola esse papo. O Nelson Beltrame, especialista em custos, veio aqui falar para nós de custo, de preço, mas falou de impostos, falou de filosofia e Fala Carlão é isso, né, Adriano? Obrigado, viu, Nelson? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Adriano.
É isso aí, gente. Foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima hoje. E hoje eu tenho um convidado especial aqui. Olha quem está aqui. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Olha o convidado aqui, ó. O Totó, ele andou o dia inteiro hoje, para cima e para baixo, nadou, fez um diabo aqui e agora não aguentou a nossa conversa e está aqui cochilando, mas está firme comigo aqui. Então, eu e o Totó vamos mandando um abraço para todo o Brasil e este Fala Carlão vai ficando por aqui.